Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais uma aula, do curso Técnico em Edificações da Escola Clóvis Nogueira Alves, da cidade de Serra Talhada, da nossa disciplina de Resistência dos Materiais. Bom pessoal, visto que nossas últimas aulas e atividades foram baseadas no cálculo de reações de apoio, na determinação de reações de apoio de vigas isostáticas, agora a gente vai conversar sobre esforços solicitantes e diagramas. Para um correto dimensionamento, se faz necessário o devido conhecimento do comportamento da estrutura ao longo dela. Então, pessoal, quando a gente vai dimensionar uma estrutura de concreto armado, é preciso que a gente preveja como é que vai ser esse comportamento da estrutura quando ela está submetida a um determinado carregamento, certo? Esse comportamento ele vai ser decorrente do carregamento, ou seja, o comportamento da estrutura vai estar baseado no tipo de carga, que é aplicado sobre essa estrutura. E aí vão existir esforços internos que surgem a partir da aplicação dessas cargas, Esses esforços eles podem ser esforços normais, eles podem ser esforços de flexão, cisalhamento e torção, certo? No escopo da disciplina de vocês, a gente vê mais a parte de flexão e cisalhamento, certo? Mas aí a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo. Pessoal, os esforços normais, esses esforços, eles ocorrem de forma paralela ao eixo principal do elemento estrutural, certo? Como a gente pode ver na figura. Outra definição para esse tipo de esforço seria o esforço que é aplicado perpendicularmente, ou seja, fazendo 90 graus com a face do elemento estrutural. E aí a gente tem duas situações, Nessa primeira situação, é um esforço normal, mas é um esforço normal de compressão. Nesse caso, esses esforços que surgem, eles comprimem a peça. Já na figura abaixo, a gente tem essas forças saindo da estrutura, Então, esses esforços de baixo são esforços de tração. Os esforços de flexão, eles são aqueles que vão fletir o elemento estrutural, Nesse caso, as cargas elas são aplicadas de maneira perpendicular ao eixo longitudinal da peça, como a gente pode ver aqui na figura, Essas cargas, elas são aplicadas ao longo dessa peça, de maneira perpendicular ao eixo longitudinal. Então, tá aqui o eixo longitudinal e perpendicularmente a aplicação da carga. E aí a gente pode ver que essa peça ela está sofrendo uma deformação, Nesse caso aqui, com essa conformação, a gente vai chamar essa deformação, essa descida de flexão, certo? Então, esse vai ser um esforço de flexão. Cisalhamento, Os esforços de cisalhamento são aqueles que tendem a cisalhar a estrutura, geralmente aplicando esforços que são paralelos, à seção transversal do elemento estrutural. Justamente o contrário do que a gente viu antes, Então, nesse caso, é como se eu estivesse passando, tentando rasgar a peça, Algo que eu gostaria de comentar com vocês, vou voltar aqui esse slide, Quando a gente pensa em uma viga de concreto armado, e esse tipo de conformação que a estrutura vai adquirir com a aplicação da carga, a gente pensa logo, nessa situação aqui, acontece algo interessante, Se a gente observar essa parte inferior, a gente vai observar que as fibras aqui, dessa peça, elas estão sendo tracionadas, ao passo que com a aplicação do mesmo esforço, essa parte superior, ela vai estar sendo comprimida. Especificamente, para combater esses esforços aqui, é que a gente dimensiona as armaduras longitudinais, Aqui já é o contrário. Aqui, nesse caso, é como se tivesse rasgando a peça. É como se eu imaginasse na ponta da viga, imaginasse uma viga de concreto armado, e na ponta dessa viga imaginasse um pilar, Então, justamente, esse esforço ele está tendendo a seccionar, paralelamente essa peça. E aí, para combater esses esforços aqui, a gente vai utilizar as armaduras transversais, que são os estribos. Além desses esforços, a gente tem o esforço de torção. Esses esforços de torção, eles vão torcer o elemento estrutural. As cargas elas são aplicadas
e gera uma rotação ao longo do eixo longitudinal da peça, como a gente pode visualizar aqui na figura. Então, a gente está aqui, ó, o eixo longitudinal da peça, e aqui é a carga aplicada, gerando a rotação da seção transversal. É como se a gente pudesse meio que visualizar o que acontece ali na seção transversal, certo? Então, visto isso, os tipos de esforços, né? Lembrando, esse esforço de torção, ele não está no escopo da nossa disciplina. Então, a gente não vai visualizar, certo? Em alguns exercícios de reações de apoio, nós vimos, né, algumas cargas aplicadas dessa forma, certo? Mas também não é muito comum que a gente utilize. Mas, assim, não utilize na nossa disciplina, certo? Mas a gente ainda vai ver alguns exemplos, certo? Respondidos a respeito dos esforços normais também. E vai aprender, pessoal, a fazer também o diagrama relativo a esses esforços. Então, vamos continuar. Bom, enfim, os diagramas, né? Os diagramas de momento fletor, esforço cortante e normal são os mais usuais, certo? A seguir, a gente está vendo um diagrama de momento fletor para uma viga isostática com aquele carregamento distribuído ao longo dela. Então, observem aí que aqui, né, a gente tem como se fosse uma parábola, né? Então, sempre que o carregamento for distribuído e retangular, esse diagrama ele vai se apresentar de forma parabólica, certo? Se for um misto, né, por exemplo, tiver carga distribuída e tiver carregamento concentrado também, então vai mudar um pouquinho a configuração do gráfico. Por quê? No caso das cargas distribuídas, o gráfico do momento fletor ele vai ser reto, certo? Como retas. Esse diagrama nada mais é que um gráfico, né, que vai monitorar o comportamento da viga ao longo dela, né? O comportamento dela quando é submetida a essa força ao longo de toda a peça, certo? Então, tá aqui um exemplo, a gente vai aprender a determinar também. E aí, outra coisa interessante, né? Aqui é positivo, certo? Sempre que tiver abaixo do eixo, né? Esse momento fletor, ele vai ser positivo. Acima do eixo é negativo. Pessoal, acima do eixo sempre vai acontecer, né, dele ser negativo quando a gente vai falando de momento fletor do engaste. O que isso significa? Bom, estruturalmente significa que quando o momento fletor é positivo, as armaduras longitudinais, né, elas são calculadas para a parte inferior da viga, certo? Para a parte de baixo. Ali vai ter que ter armadura porque o momento é positivo. Vai ter armadura na parte superior? Sim, também tem que ter. Mas aí é uma armadura diferente, né? A gente pode, por exemplo, adotar a armadura mínima. No caso desse momento fletor tá em cima, né? Tá negativo, o que vai acontecer? Eu vou precisar posicionar armaduras também na parte superior, que não são construtivas, né? Que são armaduras calculadas. A gente vai ver isso mais à frente. Logo, esses diagramas, eles são como gráficos que apresentam os valores dos esforços ao longo da peça. Por exemplo, na figura ao lado, o momento fletor nos apoios são nulos, a gente já viu isso também, né? No caso dos apoios do primeiro e segundo gênero, não surgem, né? Momentos em relação a eles, né? Só apoio do terceiro gênero. Então, nessa situação, o momento é nulo. Lembrando que para este caso, né? Porque se for uma viga, se o apoio estiver no meio da viga, ou for uma viga contínua, aí vai existir momento, não vai ser nulo. Mas aí também a gente vai ver essa situação, tá bom? No meio do vão, para essa conformação aí, o valor do momento fletor vai ser máximo. Lembre-se, os dimensionamentos são realizados a partir do valor dos esforços atuantes na estrutura. Então, a gente vai primeiro estimar a carga. Depois que a gente estimar essa carga, a gente determina as reações para, enfim, poder desenhar os diagramas, certo? Mas como encontrar? Primeiramente, se faz necessário algumas convenções, né? No caso do esforço normal, a gente sempre vai considerar que a tração é positiva, né? E no caso da compressão, é um esforço normal negativo. Para o momento fletor, né? Quando a peça está sendo tracionada na parte inferior e comprimida na parte superior, a gente considera que o momento fletor é positivo. Quando a peça estiver sendo comprimida na face, né, na parte inferior da peça,
e tracionada na parte superior da peça, a gente fala que esse momento fletor é negativo. Onde é que a gente também observa o momento fletor negativo, pessoal? Em vigas em balanço, por exemplo, certo? Se você observar, quando essa viga em balanço ela é submetida a um carregamento, a parte tracionada é a parte superior da viga. Então, esse momento aí vai ser um momento fletor negativo.